muita dúvida que surge a respeito do Natal na China. Não é uma data comum para os chineses comemorarem. Mas tem igreja, sim, aqui na China. Aliás, uma baita de uma igreja, olha isso. E atrás de mim tem até a programação de Natal. Engraçado. É engraçado. Esse aqui até tem as neves por dentro, mas ele não fica assim, ó, que nem esse. Qual é o restaurante que a criança vai tomar leite, né? Só na China mesmo. Porque isso aqui é a minha história. Bem-vindos ao canal. E olha só que época que a gente tá. Natal está chegando, né? Então a gente já começou a decorar a nossa casa pro Natal. E eu quero mostrar pra vocês, porque tem muitas coisas bem diferentes que a gente adorou. Mas a nossa árvore ainda não tá decorada, né, Vivi? Porque a gente vai esperar o papai, né, filho? Hã? Tira isso aí do nariz, guri. Ai, meu Deus do céu. As coisas já estão aqui, né? Deixa eu contar pra vocês. O meu marido tá trabalhando. Hoje é sábado. E ele tá trabalhando porque vai ter um musical da escola que ele trabalha. Então hoje eles estão lá terminando de preparar as coisas para que o musical seja top, né? E vai ser bem legal. O tema é aquele filme Aladdin. Então meu marido tá trabalhando para fazer um tapete que voa, sabe? E, enfim, a gente vai esperar ele para montar a árvore de Natal. Mas as outras coisas... Mamãe vai abrir. As outras coisas eu já comecei a montar. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui na porta de casa eu coloquei esse Papai Noel aqui. Aí eu comprei esses aqui no Taobao, acho que eu paguei uns 20 reais mais ou menos, só que isso aqui era pra colocar bala dentro. E eu não sabia, né? E aí como ele era vazio por dentro, eu coloquei umas sacolas de mercado mesmo, pra ele ficar parado. E olha só isso aqui que bonitinho, gente. Ó. Só que a gente já quebrou a orelha do gato, né? O Papai Noel ainda tá intacto. E ele liga uma luzinha aqui. Ué? Não liga mais? Peraí. Ah, ligou, filho. Ó, ele liga a luzinha ali. Aí eu peguei essa árvorezinha aqui e paguei baratinho também. Acho que essa daqui foi o quê? 10 reais, mais ou menos. Esse aqui é da mesma pessoa que fez esse daqui. E isso aqui não futrica. Eu estou cuidando com muito carinho, né, Vivi? É, porque é uma coisa que eu gostei muito de fazer. Era pra gente ter feito junto, mas quem mais fez fui eu. Eu consegui uma promoção no Taobao, que é o AliExpress daqui da China, e eu paguei 7 reais por todas essas caixas aqui. É tipo um Lego. E aí eu montei todos eles e ficou assim, bonitinho, né? Ô Vivi, mostra o Papai Noel, como é que o Papai Noel é? O que ele faz? Ele balança o bumbum. Bota aqui pra gente ver assim, ó. Olha isso. É engraçado. E esse aqui, como é que é? Onde é que ele fica? Ó, prende ele aqui pra mamãe. Ele fica assim, né? E aí, na verdade, esse daqui é de cortina. Eu coloquei aqui também, só que eu comprei a mais. Aí eu, vou pendurar. Aí eu coloquei aquele ali. Aí tem um outro lá, um outro boneco de neve. O Papai Noel aqui. E olha só, isso aqui eu achei muito engraçadinho. Isso aqui também foi super baratinho. Esses aqui eu acho que foram cerca de 20 reais, convertido para reais. Esse daqui acho que foi menos de 10 reais. E aí eu aperto aqui, ó. E aí tem a luzinha. E aqui vocês podem ver que tá uma bagunça, né? Pra gente poder organizar a árvore depois. E olha só, aí a gente comprou também a almofada de Natal, né, Vivi? Tu gostou? Sim. E agora, onde é que a gente vai? Vamos almoçar no shopping? Será que no shopping vai ter decoração de Natal? Será que no shopping vai ter decoração de Natal? Tá, vamos lá trocar de roupa pra ir no shopping.
E tem muita dúvida que surge a respeito do Natal na China. Não é uma data comum para os chineses comemorarem. Aqui é mais comum eles comemorarem o Ano Novo Chinês. Mas sim, tem chineses que são cristãos. Inclusive, isso aqui... Vocês sabem, na Igreja Católica, às vezes tem aqueles papéis que distribuem para o pessoal acompanhar a missa? Eu acredito que o papel desse papel aqui seja mais ou menos isso, mas não é a Igreja Católica, tá? Essa aqui era uma igreja anglicana. Vocês podem ver que tá tudo chinês, aí tem Maria, tem Jesus Cristo crucificado, e aqui tudo em chinês. Então, sim, tem igreja na China. Mas é diferente da questão do Brasil. Porteiro, vamos lá se arrumar pra ir pro shopping. E depois a gente vai lá no Parque da Pagoda. Vou levar ele num parque, já deixei aqui separado as coisinhas pra levar, pra ele brincar. Mas primeiro a gente vai almoçar. Bora? Bora se arrumar? Partiu. Restaurante que a criança vai tomar leite, né? Só na China mesmo. Agora a Vivi vai tentar jogar nas maquininhas, né, Vivi? Será que vai ganhar alguma coisa? 10 moedinhas? Cada moedinha é 1 yuan, então vou pegar 10 moedinhas aqui, vou pagar via Alipay, e aí o Vivi vai tentar pegar alguma coisa nessas máquinas. Vamos ver se ele vai conseguir. Vai ter um canal? Sim. Também quer ter um canal? Eu tenho um canal. Mas conta pro pessoal aqui que tu queria cortar o meu canal. Porque eu faço ceninha quando eu te mando tomar banho. Sim. É, conta! Fala a verdade. Eu vou cortar o canal da minha. É, e aí o pessoal vai ficar sem canal? Olha, tem coisa de Natal lá. Quer ver o que tem lá? Vamos ver? Sim. Esse aqui até tem as neves por dentro, mas ele não fica assim, ó, que nem esse. Eu vou levar esse aqui. Ai, meu Deus, eu amei. Ai, eu achei rosa. Olha o jeito que eles fazem pipoca aqui na China. Isso é muito legal. Olha. Vem cá, Vivi. Vem cá, Vivi. Xiaoxi, Vivi. Olha. Vivi, olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha ali, Vivi! Ó, a fumaceira! Vem pra cá, Vivi. Ó a moto chegando aqui. Essas motos não deveriam estar aqui. Olha isso, Vivi. Vamos comer isso daqui?
pipoca grande. Que legal isso! Olha que cheiro puro. Fumaça. Olha isso! 它出来了之后再膨胀的。对，出来的时候才膨胀。你叫他吃，你们。 Pega um, Pibi. Pega um ali. Tudo isso por R$7,50 mais ou menos. E, gente, sério, tem gosto de pipoca, mas olha o jeito que é. E olha só, aqui tá escuro por causa do carvão. É feito no carvão, pensa, e na pressão. Que loucura isso. Né, Vivi? Que carvão. O carvão, não viu ali? Era carvão? Acho que era carvão. Na pressão, no carvão, no fogo. Gostou? É? As crianças tudo brincando. Pessoal, já se passaram alguns dias que a gente finalmente terminou a nossa decoração de Natal. Na verdade, ainda tá faltando alguns itens que eu tenho que terminar. Eu vou finalizar o vídeo lá na minha casa para terminar de mostrar para vocês e também para mostrar o item de decoração principal. É um item de decoração que não pode faltar no meu Natal. E esse eu faço questão também de explicar para vocês, porque eu tenho certeza que alguns de vocês vão se identificar com as razões pelas quais eu preciso usar sempre esse item de Natal. E aí hoje eu estava editando o vídeo e eu percebi que a parte do shopping ficou com áudios muito ruins. Eu tive que cortar muitas coisas que eu queria mostrar para vocês. Vocês não têm noção. Uma delas era no restaurante, que eu queria mostrar o funcionamento do restaurante, como que a gente faz o pedido, mas isso eu posso fazer em outro vídeo. A outra coisa foi algo muito interessante que aconteceu comigo no shopping. Na parte que a gente estava ali na maquininha de brinquedos e tudo mais, eu consegui pegar um reloginho pro Vivi. E vocês acreditam que o relógio ficou trancado e não tinha jeito de eu conseguir tirar o tal do relógio? Bom, aí tava passando o senhorzinho da limpeza, parecia ser idoso até, mesmo sem falar inglês, mesmo eu sem falar chinês, ele se propôs a me ajudar. Claro, né, eu peguei o tradutor para conseguir falar com ele, explicar o que estava acontecendo. Ele ligou do meu telefone para a pessoa responsável, falou com ela em chinês, e aí a moça veio para finalmente tirar o reloginho que o Vivi tinha conseguido ganhar na máquina. Mas muita gente me pergunta como que a gente é tratado aqui na China, e é assim, sabe, os chineses costumam, a grande maioria, ser muito solícitos e nos ajudar quando a gente precisa de alguma coisa. Não posso me queixar disso. Foram pouquíssimas situações que eu não me senti muito confortável, mas às vezes é mais relação com a pessoa em si, que é assim, né, do que da forma como trata o estrangeiro. Não sei se eu fui clara, mas eu não trouxe vocês aqui nesse parque à toa. Na verdade, eu quero mostrar um lugar. Eu já mostrei aqui no canal. Quem acompanha o canal, todos os vídeos, já viu isso antes. Mas eu vou mostrar de novo, porque eu acho que combina com esse clima de Natal eu mostrar esse lugar aqui. O lugar que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, é uma igreja anglicana. Inclusive tá decorada com luzinhas aqui pro Natal. Mas sim, tem igreja na China, gente. Eu achei interessante trazer isso pro canal neste vídeo, porque muita gente ainda fica muito surpresa de saber que tem igrejas na China, até pelas questões de informação que são passadas muito distorcidas, né, a respeito da China. Mas, claro, as igrejas aqui na China, elas têm regulamentação, têm fiscalização, têm normas, não tem tantas vertentes como tem no Brasil, por exemplo, mas tem igreja, sim, aqui na China. Aliás, uma baita de uma igreja, olha isso. Mas aqui, ó, nessa parte tem até toda a história dessa igreja aqui, que parece ser bem frequentada. Olha, é muito grande. Isso eu vou falar para vocês. A questão da igreja, até para mim, foi uma surpresa, porque, como eu já falei em outros vídeos, eu não tinha muito conhecimento sobre a China quando eu vim para cá. Então eu sabia o que era me passado, né? E aí eu cheguei aqui e eu vi, opa, né? A realidade não é bem como falam. E só para passar outra informação para vocês, agora eu tô voltando para casa para mostrar meu item de decoração que não pode faltar.
Mas voltando ao assunto da religião, tem um restaurante que eu adoro esse restaurante, fica embaixo do condomínio que eu moro, e é um restaurante com comida halal. Os chineses, donos desse restaurante, são islâmicos, são muçulmanos, frequentam, aliás, seguem o islamismo, eles são muçulmanos. E ela usa hijab, ela é chinesa, usa hijab e tudo mais, né? Aquele negócio na cabeça, sabe? Pra tapar o cabelo. E comida deliciosa, viu? Mas muito boa comida. Então não é bem como falam a questão religiosa. Inclusive aqui, ó. Aqui atrás de mim tem até a programação de Natal. Toda a programação de Natal, gente. Vai ter culto, missa, não sei como é que eles chamam, porque essa igreja aqui é anglicana, né? Não sei se eu já falei. Talvez estou sendo repetitiva. Mas, né? Precisava mostrar isso de novo aqui pra vocês. Voltei pra casa agora pra mostrar pra vocês o que não pode faltar na decoração de Natal aqui, mas eu quero mostrar isso aqui, ó. Esse aqui foi o que eu comprei no shopping, o que eu escolhi. E olha só que bonitinho que é. Botei assim que dá pra ver melhor. Aí fica as nuvens não, as neves aqui, né? E ele toca a musiquinha de Natal. E aqui as outras coisas que eu já tinha mostrado. E além de tudo, eu também peguei essas meinhas aqui. Eu ainda não arrumei um lugar decente para elas. Cada meia dessas custou cerca de R$15. Olha que bonitinho. Só que eu tenho que pendurar elas num lugar legal, né? E ela é bem grandona, gente. Olha. E as outras eu já tinha mostrado para vocês. Acho que essa árvorezinha eu mostrei. Aquela lá de cima. E esse aqui custou cerca de, em reais, seria em torno de R$50. Mas eu vou falar pra vocês que valeu a pena, né? Apesar de ter sido um pouco mais carinho, porque eu achei muito fofinho, ele é muito fofinho, gente. Enfim, foi bastante informação nesse vídeo, né? Eu mostrei pra vocês a decoração, a igreja, um pouco do shopping, como se faz pipoca aqui na China. Foi bastante informação. E agora chegou a hora de compartilhar com vocês a principal decoração de Natal. Tem um valor emocional muito grande, que é essa toalha aqui. Essa toalha de Natal, alguns vão pensar, mas é uma toalha velha, né? Alguns até vão reconhecer essa toalha aqui. Mas essa toalha é a toalha que a minha avó usava quando eu era criança. Até eu tenho foto aqui dela. Aqui é eu quando era criança. Aqui minha avó no meu aniversário de 15 anos. Ela faleceu já faz 3 anos. E é uma história muito complexa. Mas por trás dessa toalha tem muitos significados. Porque foram poucas coisas que a gente conseguiu ficar da minha avó. Nós tivemos um problema na nossa família. Então muitas coisas acabaram se perdendo. E meu pai me entregou essa toalha. E eu falei pra ele, todo Natal eu ia usar essa toalha aqui. Porque eu lembro da minha infância, eu lembro da minha avó, eu lembro da minha avó se vestindo de Papai Noel no Natal. Então, por trás de uma toalha, por trás de um objeto, tem muita história. E este, com certeza, é o item mais importante de todas as decorações que eu mostrei pra vocês. Porque isso aqui é a minha história. E eu não sei vocês, se vocês também têm alguma lembrança muito forte do Natal de vocês, ou alguém que marcou muito o Natal de vocês. Mas com certeza minha avó era uma dessas pessoas que, como eu falei pra vocês, se vestia de Papai Noel, adorava esses Papai Noéis meio estranhos, como esse que eu mostrei pra vocês, do Papai Noel que dança. Desculpa a minha voz. Eu fiquei meio emocionada agora de trazer isso aqui no canal. Eu espero de coração que vocês passem um Natal maravilhoso, aproveitem muito a família de vocês, porque uma coisa assim que dói um pouquinho é passar o Natal longe. E eu também já vou contar pra vocês que o nosso Natal vai ser diferente, a gente não vai comemorar o Natal aqui em casa, mas eu já vou deixar mesmo assim a toalha da minha avó aqui na mesa. A gente vai comemorar o Natal realizando um sonho de infância, meu pelo menos, né? E eu vou compartilhar com vocês nos próximos vídeos. Estou super empolgada por isso, mas não vou contar ainda, hein? Não vou contar ainda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
E mais uma vez, aproveitem o Natal de vocês. Aproveitem muita paz, muito amor e um beijo grande para vocês aí que estão nos assistindo. Tchau, tchau.